A paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Peço a você desde já que curta esse vídeo, que comente, que se inscreva no meu canal e que você esteja assim também compartilhando esses vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas através de cada vídeo que for postado neste canal. Amém? Neste momento nós iremos meditar dentro da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, versículos de número 1 e 2. Amém? Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, essa palavra ela me chama bastante atenção porque vai falar acerca de João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. João Batista, ele foi o profeta que teve a função de preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista ele recebe esse nome pois ele tinha a função de batizar o povo para a remissão de seus pecados. O que acho interessante na história de João Batista é que ele não era um homem rico, ele não era um homem conhecido, ele não era um homem que tinha conhecimento diante daquela sociedade, status, não. Mas João Batista, ele era um homem simples. Ele era um homem que se vestia de pele de camelo. A Bíblia diz que João Batista ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E o que me chama a atenção também na história de João Batista é que ele pregava no deserto da Judeia e a sua mensagem não era uma mensagem de prosperidade material como receba carro, receba casa, receba bens materiais e nem receba riquezas dessa terra. E a mensagem de João Batista, ela também não era uma mensagem para massagear o ego daquelas pessoas que se encontravam ali ouvindo a voz dele. Como Deus vai te dar vitória, ou você vai dar a volta por cima, ou Deus vai transformar a sua vida e quem te viu por baixo vai te ver por cima. Não. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura e confrontosa para aquelas pessoas. Era uma mensagem de arrependimento, pois ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Irmãos, essa é uma palavra que ela tem tocado muito no meu coração, porque é uma palavra que, quando nós trazemos para os nossos dias atuais, a qual nós temos vivido, muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra, por uma palavra de arrependimento. Porque a palavra do Senhor, ela serve exatamente para isso, para nos confrontar, para trazer confronto, para que nós venhamos refletir acerca de como nós temos vivido diante de Deus. Para que nós venhamos refletir de como nós temos levado a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. E essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns versículos falando acerca do arrependimento. O primeiro versículo que eu quero citar neste momento se encontra em Atos, capítulo 3, versículo 19, onde Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olhem que interessante o que Pedro está dizendo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha que interessante essa mensagem, esse versículo. Arrependei-vos e convertei-vos, pois através do nosso arrependimento, através da nossa conversão de fato a Deus, os nossos pecados serão apagados. O Senhor ele irá apagar os nossos pecados a partir do momento em qual nós nos arrependamos de fato a Ele. E aqui diz: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E é isso que Deus ele tem para você. Deus ele quer trazer um refrigério para a tua alma. Deus ele quer trazer um descanso para a tua alma. Deus ele quer trazer um alívio para a tua alma. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário que você se arrependa. Primeiro é necessário que você de fato se converta ao Senhor, para que só então Ele possa começar a fazer a sua obra na sua vida. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha que interessante. Mais uma vez falando acerca do arrependimento, e Jesus, o próprio Jesus, ele diz que ele não veio para chamar os justos, mas ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, pois essa é
a função de Jesus Cristo. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, pois a própria palavra do Senhor diz que os sãos, eles não necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, ou seja, aqueles que estão afastados da presença do Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, aqueles que ainda não tiveram a sua vida transformada pelo Senhor, que se encontram debaixo do jugo da servidão. Esses precisam ser alcançados pelo Senhor. E por isso que ele diz que ele não veio para chamar os justos, mas que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, Pedro dizendo algo muito interessante, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos batizados em nome de Jesus Cristo para perdão, ou seja, para a remissão dos nossos pecados, nós receberemos o dom do Espírito Santo de Deus. Olha que palavra maravilhosa para os nossos corações neste momento. Quando nós nos arrependemos, irmãos, e entregamos a nossa vida ao Senhor de fato, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a nos envolver. O Espírito Santo ele começa então a habitar em nós de fato. O Espírito Santo ele passa a ser não somente uma visitação, mas ele passa a fazer morada dentro de cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas que nós somos casa, que nós somos templo, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus e que ele habita dentro de cada um de nós. Nós precisamos levar isso em consideração para nossas vidas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma palavra de arrependimento, mais um versículo falando acerca de conversão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, olha que interessante, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que o Senhor está dizendo aqui é que quando nós nos convertemos ao Senhor de fato, aí sim Ele ouve as nossas orações. Porque a própria palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo de número 59, o versículo de número 2 diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos a nossa vida, quando nós nos convertemos de fato a Deus, o pecado ele já não é mais uma barreira entre nós e Deus. Porque quando nós temos a nossa vida transformada, essa parede, essa muralha que se chama pecado, ela é derrubada. E a partir de então, nós podemos clamar, a partir de então nós podemos orar, a partir de então nós passamos a ter intimidade com o nosso Deus. Aleluia! E o arrependimento, irmãos, ele é muito mais do que simplesmente um sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza, muitas das vezes que vem ao nosso coração, se chama remorso. Por que se chama remorso? Porque muitas das vezes a gente tem um sentimento de tristeza ali na hora. Quem sabe a gente até chora no momento, mas quando passa daquele momento, daquele instante, nós voltamos a viver das mesmas práticas. Isso se chama remorso, mas o arrependimento verdadeiro não. O arrependimento verdadeiro, ele fala de uma mudança de comportamento. O arrependimento verdadeiro, ele fala de uma mudança de atitude, porque o remorso, ele gera tristeza, mas o arrependimento verdadeiro, ele gera mudança. Então nós precisamos ter isso em consideração. Nós precisamos ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. O que me chama a atenção aqui no versículo de número 7 e 8 do mesmo capítulo 3 de Mateus é que João Batista ele diz: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha que interessante. A Bíblia diz que João Batista, ele vendo os fariseus, ele vendo os saduceus que vinham ao seu batismo, ele diz para eles: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir?
Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E isso é muito lindo também, porque o fruto aqui que João Batista está falando, ele está falando da evidência. O fruto é a evidência. Quando ele diz produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está querendo dizer o seguinte: vocês precisam ter uma mudança de caráter. A sua vida precisa demonstrar que de fato vocês se arrependeram. Vocês precisam ter uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, porque o fruto é a evidência da mudança. O fruto é a evidência do arrependimento. Porque se nós não mudarmos a nossa vida, não adianta. Se o arrependimento não for verdadeiro, a nossa vida vai permanecer a mesma. Se o arrependimento não for o mesmo, a nossa vida não vai mudar, ela não vai ser transformada, mas ela vai continuar da mesma forma. É apenas um simples sentimento que vem naquele momento de tristeza, mas logo passa e nós voltamos a viver a mesma vida que a gente estava vivendo outrora. Nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, Jesus diz: pois cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Olha que interessante, irmãos. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Não adianta eu achar que porque eu falo bem, não adianta eu achar que porque eu prego bem, não adianta eu achar que porque eu louvo bem, porque eu tenho uma oratória boa, que isso mostra que eu me arrependi de fato. Não adianta. O arrependimento verdadeiro, ele vem através de uma mudança de caráter, de uma mudança de atitude. O arrependimento verdadeiro, ele vem quando nós deixamos as nossas velhas práticas e passamos a viver uma nova vida diante do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz no livro de Atos, capítulo 26, versículo 20. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia, e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, uma palavra muito rica para nós. Que ele dizia a todos que precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus, mas isso não era o suficiente. Mas que eles precisavam fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Isso é o fruto. O fruto é algo que nós temos dentro de nós. O fruto é o nosso caráter. O fruto é as nossas atitudes que devem ser mudadas. E isso sim irá mostrar que de fato nós estamos arrependidos dos nossos pecados e queremos ter uma nova vida em Cristo Jesus e queremos ter a nossa vida mudada e transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Só que quando chega, irmãos, neste ponto, onde Jesus ele diz que aquele que quiser segui-lo, precisa tomar sobre si a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a ele, aí a coisa começa a ficar estreita. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para renunciar. Nem todo mundo está preparado para abandonar a sua velha vida. Nem todo mundo está preparado para abandonar as suas velhas práticas. Nem todo mundo está preparado para deixar para trás aquilo que já não lhe serve mais, porque quando nós passamos a viver uma nova vida em Cristo, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aquilo que estava no passado já não serve para nada. Nós precisamos deixar para trás para que então possamos alcançar coisas novas. É por isso que a palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque quando a gente está em busca do novo, o velho já não nos serve mais. Nós precisamos deixar tudo isso para trás e viver uma transformação por completo. Eu não estou falando apenas de você se entregar 99% para Deus, não. Estou falando de você realizar uma entrega por completo, você se entregar por completo, 100% a Deus, sem reserva. É entregar a sua vida e deixar que Ele venha tomar conta. É entregar a sua vida e deixar que Ele venha transformá-la por completo, de dentro para fora. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver os exemplos, 2 exemplos claros de arrependimentos verdadeiros. Quando nós vamos, irmãos, lá para o livro de Jonas, no capítulo de número 3, nós vamos ver falar acerca de Nínive. A palavra do Senhor, no capítulo de número 1 do livro de Jonas, fala que o Senhor ele vocaciona Jonas para que ele vá levar a palavra do Senhor até aquelas pessoas que se encontravam em Nínive. Por quê? Porque o pecado daquele povo era tanto que já estava cheirando mal às narinas do Senhor.
E a Bíblia diz que o Senhor ele ordena que Jonas vá, mas por um momento Jonas ele desobedece a Deus, ele foge daquilo que o Senhor colocou para que ele viesse fazer. Só que aí o Senhor manda uma grande tempestade e Jonas ele é lançado daquele barco e um peixe muito grande ele traga Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ele clama do ventre daquele peixe e o Senhor ordena para que o peixe viesse lançar Jonas de volta na terra. E a Bíblia diz que agora Jonas ele se levanta para pregar, para fazer aquilo que Deus ordenou. E no capítulo de número 3, versículo de número 4 diz: E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Olha isso, irmãos. Quando Jonas ele se levanta e resolve fazer a vontade do Senhor, ele começa a pregar naquela cidade. E a Bíblia diz que quando Jonas ele começa a pregar, todas aquelas pessoas que estavam pecando contra Deus, todas aquelas pessoas que estavam levando uma vida qualquer diante de Deus, todas aquelas pessoas que estavam vivendo distante dos caminhos do Senhor, quando eles ouvem a pregação de Jonas, a Bíblia diz que eles começam a se arrepender. A Bíblia diz que eles proclamam um jejum, que eles se vestem de panos de saco, desde o menor até o maior. Olha que interessante, aqueles homens se arrependeram de verdade. Houve arrependimento quando eles ouviram a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando eles ouviram a verdade do Senhor, a vida deles foi transformada. Houve um contraste naquele momento entre o pecado deles e a verdade absoluta que é Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Então, eles proclamaram um jejum e se arrependeram diante do Senhor. Mais uma prova de arrependimento verdadeiro se encontra nos Salmos, no capítulo de número 51. Vai falar acerca de Davi. Davi, quando ele peca com Batseba e ele mata o seu esposo Urias, naquele momento ele falhou contra Deus, ele pecou contra Deus. Só que no Salmos capítulo de número 51, nós vamos ver Davi, ele falando acerca do seu arrependimento. O Salmo 51, ele fala muito acerca disso, do arrependimento de Davi, onde ele confessa o seu pecado, ele suplica, ele roga pelo perdão de Deus. E o capítulo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha que maravilha essa palavra. Davi, ele pecou contra Deus. Davi, ele errou, ele falhou diante do Senhor. Mas Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. A Bíblia diz que Davi, aqui no Salmos capítulo 51, ele diz que ele conhece as suas transgressões, que o seu pecado estava sempre diante dele. E ele clama ao Senhor para que o Senhor viesse lavar ele completamente da sua iniquidade e para que o Senhor viesse purificar ele dos seus pecados. E o versículo 10 é um versículo lindo, onde ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, houve um arrependimento verdadeiro da parte de Davi ao Senhor. Davi, ele diz para que o Senhor não viesse lançá-lo fora da sua presença e para que o Senhor não viesse tirar dele o seu Espírito Santo. O que me chama a atenção é que Davi, ele poderia falar: Não retires de mim o meu reino. Davi, ele poderia falar: Não retires de mim a minha posição de destaque. Mas não. Sabe o que Davi disse? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi, ele sabia que um homem sem a presença de Deus, Davi, ele sabia que um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada. E aqui nós vamos para a segunda parte dessa palavra que nós estamos lendo, que João Batista ele diz. Primeiro ele diz: arrependei-vos, ou seja, convertei-vos ao Senhor, abandone as suas velhas práticas, sejam transformados, tenham a sua vida mudada, se convertam de fato, que haja o arrependimento verdadeiro em vocês. Por quê? Por que eu devo me arrepender? Aí vem a segunda parte do versículo:
porque é chegado o reino dos céus. Ao João Batista dizer isso, irmãos, ele estava fazendo menção de uma clara referência do cumprimento das profecias que haviam sido feitas desde o Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ele já havia nascido, mas ele aguardava apenas um momento certo para realizar a sua obra redentora aqui na terra. Ao dizer isso, João Batista estava querendo dizer que para usufruir ou fazer parte ou adentrar no reino do Senhor ou adentrar no reino dos céus, a chave era o arrependimento. Primeiro ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que é que João Batista está querendo dizer? Para que vocês possam fazer parte do reino dos céus, para que vocês possam fazer parte do reino do Senhor, primeiro vocês precisam se arrepender, ou seja, a chave para entrar no reino é o arrependimento. Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, para que a gente venha adentrar nesse reino, meus irmãos, para que a gente venha fazer parte do reino dos céus, é necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente abandone a nossa velha vida. É necessário que a gente passe a viver em novidade de vida diante do Senhor. Nós precisamos abandonar as nossas velhas práticas. E eu quero te fazer um convite neste momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se entregue ao Senhor hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje. Abandone as suas velhas práticas hoje. Você precisa ser transformado por Deus. Você precisa largar a sua velha vida. Uma vez eu li uma certa frase que diz: nada é errado se te faz feliz. E embaixo estava escrito: assinado Satanás. E foi um choque para mim naquele momento, porque aquilo ali para mim eu tive como uma verdade. Nada é errado se te faz feliz. Quem foi que te falou isso? A palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo aquilo que eu acho que é bom para mim, de fato é. Nem tudo aquilo que eu acho que é bom para mim, de fato, é aquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso levar isso em consideração na minha vida. Por quê? Porque eu preciso ser transformado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ter a minha vida transformada. E nem tudo aquilo que me faz feliz é bom para mim. Então eu preciso ter como base não aquilo que eu acho que é bom para mim. Eu preciso ter como base não aquilo que eu acho que faz bem para mim, mas eu preciso ter como base aquilo que Deus diz que é bom para mim. Eu preciso ter como base o que a palavra do Senhor diz que é bom para mim. Eu preciso estar enraizado, alicerçado na palavra de Deus, para que então a minha vida seja transformada. Então, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje enquanto Jesus ele é o teu advogado. Arrependa-se hoje enquanto Jesus ele pode julgar a tua causa e trazer perdão para você. Porque haverá um dia em que Jesus ele já não virá mais como advogado, mas que Jesus ele virá como juiz. E ele julgará com justiça a cada um segundo as suas obras. Então não deixe para mudar de vida depois. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Se entregue para Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Você precisa ser transformado, você precisa ser mudado. Porque você não pode fazer parte do reino dos céus de qualquer maneira. Muitas das vezes você fala, mas eu amo Deus. Eu tenho um Deus no meu coração, eu amo Ele. Mas isso não é o suficiente. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo de número 14, que aquele que me ama, o Senhor dizendo, aquele que me ama verdadeiramente, Ele guarda os meus mandamentos. E aí? Será que você tem guardado os mandamentos do Senhor? Será que você tem cumprido a palavra do Senhor na sua vida? Ou será que você tem sido simplesmente um ouvinte? O Senhor não quer que você seja simplesmente um ouvinte, mas um praticante da palavra dEle. Porque a partir do momento que você pratica a palavra do Senhor, a partir do momento que você põe ela em prática na sua vida, meu irmão, quando você se arrepende de fato, a sua vida já não é mais a mesma. Mas o Senhor, Ele tem prazer em te perdoar. O Senhor, Ele tem prazer em transformar a sua vida. A gente tem visto quantas pessoas têm perdido a sua vida sem a salvação. Quantas pessoas têm se entregado, muitas das vezes, ao inimigo, têm sido usadas pelo inimigo ao longo da sua vida. E muitas das vezes você pega e fala, mas eu vou deixar para amanhã.
eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem sabe a oportunidade que Deus te dá pode ser a última oportunidade que Ele está te dando. Então não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Se arrependa hoje. Tenha a sua vida transformada hoje por Jesus. Quantas e quantas pessoas têm perdido a sua vida, têm descido à sepultura, sem alcançar a salvação eterna. Por quê? Porque não entregou a sua vida para Jesus, porque esperou o amanhã. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. A nossa vida, irmãos, ela é como um sopro. Eu posso estar aqui agora, mas daqui a um tempo eu já não estar mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o dono da vida. Ele que deu e Ele tem poder para tirar. Então nós precisamos aproveitar o dia de hoje para se arrepender. Nós precisamos aproveitar o dia de hoje para se converter a Deus, para que possamos fazer parte do reino dos céus. Amém? Que Deus esteja assim abençoando a sua vida. Essa foi mais uma palavra que Deus Ele colocou no meu coração para trazer para o teu coração. Guarde essa palavra no seu coração, que você possa trazer essa palavra para a sua vida e que você possa se entregar para Jesus. Comente nesse vídeo aí aquilo que você tem achado das ministrações que têm sido postadas neste canal, porque isso irá me ajudar, isso irá alegrar o meu coração e isso irá me influenciar a trazer mais vídeos, mais palavras para edificar a sua vida, amém? Que você possa estar assim compartilhando esse vídeo mais uma vez, eu digo, se inscrevendo neste canal, curtindo as mensagens e que Deus esteja assim abençoando a sua vida, amém? Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.